Oi pessoas, tudo beleza? Então já que você já completou lá teu livro de atividades, aquelas páginas que eu pedi para você fazer, hoje a gente vai corrigir, tá? Então, segunda aula aqui da nossa quarta semana de estudos, tá? Então é a aula 8 agora do terceiro bimestre. Eu vou pedir para você pegar então teu livro de atividades lá na página 8 e vamos falar lá sobre as questões do sistema genital. Então, a questão 8 está mostrando lá o sistema genital feminino e masculino, tá? E tem alguns números aqui que é para você identificar com o número e identificar com o nome da estrutura, tá? Então, vamos seguir lá na tabela. O órgão oco onde se desenvolve o embrião, tá? Então, tá ali, número 2, e é o útero, né? Depois, o canal por onde os ovários se comunicam com o útero e nele ocorre a fecundação. Então, lembra que o ovário está aqui, onde que ocorre a fecundação está lá, naquele canalzinho lá, tanto de um lado quanto do outro, né? Número 3 são as tubas uterinas. Como está no singular aqui, né? Tubo uterino. O canal muscular que se estende do orifício vaginal ao colo do útero. Então, ali e é vagina. Próximo, produz o líquido prostático. Lembra que próstata é só no sistema masculino. Então, quem que produz o líquido prostático? Está lá o 9, que é a próstata. Próximo, são pequenos tubos retorcidos onde os espermatozoides amadurecem e adquirem mobilidade. Lembrando que espermatozoide também, sistema genital masculino, então 7 aqui são os epidídimos. Próximo, órgão que produz os hormônios estrogênio e progesterona e também libera os ovócitos. Hormônios femininos, 4, ovário, tá lá. Então, os 2 ovários. Local onde ocorre a produção dos espermatozoides, então voltando para o sistema genital masculino, aqui número 5, testículos. Então os 2 testículos. Próximo, faz parte tanto do sistema genital quanto do sistema urinário do homem. Então ali dentro do pênis, né, número 6, uretra, ou pênis, né. Nesse caso aqui é o pênis, tá? Porque está fora aqui mostrando, né? A uretra é o canal que fica aqui dentro. Último, canal que permite que os espermatozoides saiam dos testículos e cheguem à uretra. Então, o canal que é aqui, número 8, ducto deferente, tanto de um lado quanto do outro, tá, gente? Questão 9. Está falando lá que os seres humanos se reproduzem de forma sexuada, com a produção de gametas, fecundação interna. Então, sobre esse tipo de reprodução, para analisar lá as alternativas e marcar qual que é a única que está correta. E aí vocês já analisaram e marcaram lá que é a letra C, né? Os espermatozoides podem sobreviver alguns dias dentro do corpo da mulher, o que permite que a fecundação ocorra posteriormente à relação sexual. Então, lembrando lá que dentro do organismo da mulher, os espermatozoides podem ficar lá aproximadamente umas 72 horas sobrevivendo dentro do organismo da mulher, tá? Em média. Questão 10, tem um retângulo aqui que tem uma adaptação de um texto, né? Um parágrafo, e está falando lá que um casal em condições normais, mantendo relações sexuais regulares e sem o uso de qualquer método contraceptivo, tem cerca de 20% de chance de conceber a cada mês, então de ter lá a fecundação. Após um ano, cerca de 85% dos casais conseguem obter uma gestação. Para muitos, é o começo de conseguir realizar o sonho de ter um filho. Aí a questão, com relação a aspectos envolvendo a reprodução humana, marcar a alternativa correta. Então, você já leu todas as alternativas ali e você percebeu que a correta é a letra D.
Então, a reprodução humana ocorre através da união de duas células reprodutivas haploides. O que significa esse haploide, gente? Metade lá do material genético, normalmente no núcleo das nossas células. Então, a gente sabe lá que a gente tem 46 cromossomos, 23 estão no espermatozoide e 23 no ovócito. Então, elas são haploides, tá? Quando junta esses 23 com 23, dá origem lá aos 46 cromossomos, e aí a gente diz que a célula fica diploide, beleza? Então, voltando lá. Então, duas células reprodutivas haploides, 23 com 23, né? Espermatozoide e óvulo, né? A gente sabe que é ovócito, mas aí quando termina lá a fase do amadurecimento do ovócito, se transforma em óvulo. Tal encontro, denominado fecundação, ocorre normalmente numa região da tuba uterina próxima ao ovário. Então, essa região é mais próxima ao ovário do que do útero. Beleza, gente? Próxima, lá na página 9 ainda, questão 11. Faça o que se pede, tá? A respeito do ciclo menstrual. Alternativa A. Qual o hormônio sexual da mulher está relacionado à preparação do útero para receber o embrião? Lembra que a mulher tem dois hormônios sexuais, né? Os mais importantes aí, progesterona e estrogênio, tá? Então, relacionado à preparação do útero, progesterona. Letra B. Completar lá com as palavras adequadas para que a frase faça sentido, né? As frases façam sentido. Então, no ciclo menstrual, por volta do 14º dia, ocorre a liberação do ovócito por um dos ovários. Então, lembra, em um mês lá, normalmente é um ovário, no mês seguinte é o outro do outro ovário, tá? Por meio de um processo chamado de ovulação. Esse período é chamado de período fértil, pois há maiores chances de a mulher engravidar. Se não houver fecundação, ocorre o desprendimento do tecido lembra lá que é o endométrio, né, que é aquele tecido interno do útero, e aí ocorre o sangramento, porque esse tecido é muito vascularizado, que caracteriza a menstruação e pode durar de 3 a 7 dias, óbvio que pode mudar, né, pode acontecer lá menos dias ou mais dias, cada mulher é de uma forma diferente, a gente está falando de uma média aqui, ela marca o início do ciclo menstrual, tá, gente? Pessoal, lembrando que as mulheres, elas já nascem com a quantidade de ovócitos que as mulheres já nascem com a quantidade de ovócitos que elas vão liberar durante toda a sua vida, tá? Então, é um número fixo de ovócitos. Ela já nasce com aquela quantidade, daí eles só vão amadurecendo aí ao longo da vida, tá? Já os homens não. Os homens vão produzindo aí os espermatozoides ao longo da vida. Então, lá na página 9, lá no finalzinho, vamos falar da questão 12, que está falando dos hormônios relacionados ao ciclo menstrual. Para marcar lá as alternativas corretas. E quando tiver alternativa errada, vocês vão naquelas linhas ali e corrigi-las, tá bom? Então, o LH estimula a ovulação? Sim, né, que é o hormônio luteinizante. Depois, hormônios LH e FSH são produzidos pela hipófise? Sim. O hormônio estrogênio é produzido pelos ovários? Sim. Progesterona estimula a fecundação? Não. Estrogênio e progesterona são produzidos pela hipófise? Não. Depois, último, se ocorrer fecundação, o hormônio HCG começa a ser produzido pela placenta e mantém o endométrio uterino, não ocorrendo novas menstruações até o fim da gravidez. Certinho, já estava marcado ali. E aí a gente vai colocar na oitava de errado, a progesterona prepara o útero para uma possível gravidez, então não estimula a fecundação. E a próxima, o estrogênio e a progesterona são produzidos pelos ovários e não pela hipófise, beleza? Página 10. Questão 13, lá tem uma canção do Chat das Meninas.
vocês já leram, já responderam lá o que está falando, né? Tem vários itens ali. Então, primeiro ele está perguntando em que fase que a menina dessa canção aqui se encontra, porque está mudando lá, né? Tem as alterações e tal. E aí, que alterações hormonais dão início a essa fase, promovendo a transformação anátomo-fisiológica, implícita na letra da canção, né? Porque está dizendo lá que a menina tem várias mudanças, aí, várias alterações, né? Então, a fase é a puberdade, que a gente tem trabalhado até agora, que é uma parte aí da fase da adolescência, né? A puberdade. E aí, que alterações hormonais que acontecem? O aumento das taxas de hormônios sexuais, tá? E essas mudanças anatomofisiológicas acontecem pela ação do estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, beleza? Finalzinho da página 10, exercício 14, sobre a formação dos gêmeos. Então vamos falar um pouquinho lá sobre os gêmeos. Os bebês podem ter o sexo masculino ou feminino. No caso dos gêmeos monozigóticos, um zigoto, né? Então os bebês terão o mesmo sexo? Sim ou não? E é para justificar essa resposta. Então sim, né? Porque vai acontecer lá fecundação de um ovócito e um espermatozoide sempre, né? Vão se unir lá, vão originar um zigoto, e esse zigoto é que vai se dividir em dois, formando lá os dois embriões do mesmo sexo e geneticamente idênticos. Então, monozigóticos. Aí na letra B, no caso dos dizigóticos, né? Então, dois zigotos, os bebês terão o mesmo sexo? Então, sempre, né? Um ovócito, um espermatozoide. Outro ovócito, outro espermatozoide, tá? Então, cada ovócito foi fecundado por um espermatozoide diferente, originando zigotos diferentes. Então, os embriões, eles podem ter o mesmo sexo ou não, tá? Questão 15, lá na página 11, tem lá as frases. Aí é para você marcar qual é a frase correta. Então, presença do hormônio HCG no sangue da mulher indica gravidez, pois esse hormônio é produzido pela placenta na gestação. Sim, está correto. Fecundação do ovócito normalmente ocorre no interior da tuba uterina, também mais próximo ali do ovário do que do útero, certo? O amadurecimento dos testículos e dos ovários tem como objetivo a produção e a liberação dos gametas. Lembra que gameta é espermatozoide e ovócito, também está correto. 4. O estrogênio é o hormônio responsável pelo aumento de coxas, quadris e seios nas meninas, também está correto. A gente não usa mais esse termo seios, tá? O correto de se utilizar é mamas, mas enfim, está correto, tá? Todas são verdadeiras. Questão 16 está falando ali sobre o câncer, né, da próstata, e aí sobre esse assunto é para responder na letra A, o que é a próstata? Então lembra lá que a próstata é uma glândula do sistema genital masculino somente, tá? Responsável pela produção do líquido prostático, e esse líquido vai compor lá o esperma ou o sêmen, tá? E ele vai ajudar então na mobilidade dos espermatozoides, no transporte lá dos espermatozoides. Beleza, gente? Letra B. De acordo com as informações apresentadas no texto ali, né? O número de casos de câncer de próstata vem aumentando ou diminuindo entre os brasileiros? Vem aumentando. Por quê, né? Aí a grande questão é do preconceito de se fazer os exames com relação à próstata, né? O exame do toque, tá? Então, é importante que se faça esse tipo de exame, para poder diagnosticar precocemente, né? Então, tá ali, ó. Qual a importância dos exames de rotina? Diagnóstico inicial ou precoce do câncer de próstata ou outras doenças aí relacionadas a essa glândula, né? Porque o exame do toque, o médico vai definir lá se essa glândula está aumentada ou não,
e aí outros exames podem ser solicitados para verificar, né, gente, se está tudo certo ou não, tá? Questão 17, lá no final da página 11, para dizer lá se a afirmação lá é verdadeira ou falsa e se tiver... e aí é para justificar as duas, tá? Então, letra A, os hormônios LH e FSH são produzidos pelas gônadas e estimulam a liberação de outros hormônios pelo hipotálamo. Falso, porque eles são produzidos na hipófise. LH e FSH na hipófise. E aí que eles vão lá estimular a liberação de outros hormônios que são produzidos nas gônadas. Lembra lá que as gônadas femininas são os ovários e as gônadas masculinas os testículos. Letra B. Seres humanos, assim como outras espécies de seres vivos, realizam reprodução sexuada com variabilidade genética verdadeira, né? Então, sexuada com a presença dos gametas, espermatozoides e ovócitos. Os indivíduos gerados são geneticamente diferentes dos pais, então isso que indica aí a variabilidade genética. Tá? Se você fez de uma forma diferente, só utiliza aí a partir dessas ideias que eu coloquei, tá bom, gente? A questão 18 tem as imagens e é para você relacionar, tá? Com os números que estão ali em cima. Então, lá na página 12, métodos contraceptivos e IST. Então, a primeira situação aqui, o que está acontecendo, né? Desligamento aqui das tubas uterinas, então é uma ligadura tubaria. Próximo, deferentectomia, então está acontecendo lá aquela ação cirúrgica para impedir lá a passagem dos espermatozoides, né, no ducto deferente, então deferentectomia. Próximo, dispositivo intrauterino, então DIU, está aqui dentro do útero, né? Próximo, mais conhecido como tabelinha, que é aquela abstinência sexual em determinado período, né, do ciclo menstrual. E por último, o diafragma, então a mulher introduzindo lá o diafragma, que é aquela capa lá de borracha, com o espermicida aqui ao lado, né? Então tem ali o diafragma e o espermicida, e a mulher introduzindo daí lá no canal vaginal, tá? Até lá no colo do útero. Questão 19, lá no finalzinho da página 12, tem uma associação ali dos métodos contraceptivos e as características. Então, quais são comprimidos constituídos de hormônios que vão inibir a ovulação? As pílulas anticoncepcionais, né? Qual é bastante utilizada por ter um custo baixo, é prática, descartável. Lá tem feminina quanto masculina, camisinha ou preservativo, né? Que a gente costuma falar. Uma peça de borracha flexível introduzida no interior da vagina, acabamos de falar aí o diafragma. Evita a fecundação e alguns modelos podem ser mantidos no útero por até 10 anos, também falamos, é o DIU, dispositivo intrauterino. Na sequência tem um texto falando do anel vaginal, e aí tem o ABB, que é a Olimpíada Brasileira de Biologia, tá, gente? Então esse texto foi retirado da Olimpíada Brasileira de Biologia, está falando do anel vaginal. E daí, para responder lá as questões 20 e 21 da página 13 com relação a esse texto, tá? Então, de acordo com o texto, a ação contraceptiva do anel vaginal ocorre devido a... Você já marcou aí no teu livro de atividades, que é a inibição da maturação e ruptura do folículo ovariano. Então, impede aí que o folículo ovariano aconteça lá a ruptura dele e daí impede a gravidez, tá? Ou inibe a maturação.
Na 21, o uso do anel vaginal pode ser comparado ao uso de preservativos, uma vez que ambos possuem eficiência semelhante, né? Então, está explicando ali no texto que eles são bem parecidos, tá? Questão 22, marcar se é verdadeiro ou falso, vamos lá. Uma possível queda na incidência de infecções sexualmente transmissíveis pode ser relacionada ao uso de métodos de contracepção como a pílula e o diafragma? Não, né? Infecção sexualmente transmissíveis, a gente já falou lá que tem que usar os preservativos, né? As camisinhas, tá? Então, contracepção não tem nada a ver lá com infecção sexualmente transmissível. Contracepção evita gravidez indesejada. Letra B, referentectomia e ligadura tubária são métodos anticoncepcionais cirúrgicos, certo? Por ter grande duração, o DIU é uma alternativa viável para a prevenção de infecções. Já falamos que não. As infecções, como o próprio nome já diz, são aquelas infecções transmitidas exclusivamente durante as relações sexuais? Não, né? Lembra lá que a gente falou que pode acontecer lá com transfusão sanguínea, pelo contato lá dos fluidos corporais, né? Não precisa necessariamente acontecer a relação sexual, tá? Às vezes de mãe para o filho, então depende da infecção que está se analisando, tá? Letra E. O que realmente importa na prevenção de uma gravidez não planejada são apenas os métodos anticoncepcionais hormonais? Não, né? Não são só os hormonais, e aí precisa levar em conta a afetividade, né, a intimidade do casal, enfim, a saúde do casal. Então, por isso que precisa a consulta ao médico, tá? Letra F, algumas ISTs apresentam outras vias de contágio além da transmissão por relação sexual desprotegida. Sim, já falamos delas. G, a escolha do melhor método anticoncepcional deve ser preferencialmente realizada em conjunto pelo casal, com o auxílio de um profissional da saúde. Acabei de falar isso. Daí nas linhas abaixo lá era para completar para a forma correta daquelas que estavam erradas, tá, gente? Página 14, exercício 23. Tem o texto ali, a escolha do método contraceptivo é de responsabilidade da mulher, pois com exceção do preservativo masculino, os métodos agem todos no corpo da mulher. Além disso, é ela quem engravida. É pessoal nessa questão, gente, mas eu espero que vocês se posicionem contra essa afirmação, apesar de ser pessoal. Não é somente a mulher que decide, né? Depois a gente comenta a respeito as respostas de vocês. Daí a 24 é para assinalar quais os métodos contraceptivos que previnem a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis. Obviamente, já falamos disso, que é a camisinha, né, ou os preservativos. Questão 25, ainda na página 14, segundo o método da tabelinha. Então, letra A. Considerando que a ovulação é influenciada por fatores hormonais, explique por que esse método não é considerado muito eficiente. Gente, cada mulher tem uma forma aí de ciclo menstrual, né, uma duração, umas menstruam antes, outras depois, enfim, umas ovulam antes, outras depois do 14º dia. O ciclo muitas vezes não é regulado, alterações hormonais acontecem, então por isso que pode não acontecer no dia previsto, mudando os dias em que as relações sexuais devem ser evitadas. Então, de uma forma mais simplificada é isso. Então, espero que vocês tenham acertado aí, tá? Aí a letra B está falando de um ciclo de 28 dias. Vejo que esse ciclo está bem reguladinho lá, né? Então, menstruação lá no primeiro dia, tá? Aí segue. E aí, o que ele está pedindo lá para marcar com um X
os dias do mês que não deve ter a relação sexual e marcar o dia que pode ocorrer a ovulação. Então, se esse ciclo for bem reguladinho, bem certinho, lá no 14º dia, depois do primeiro dia da menstruação, né? 14º dia seria a ovulação, tá? E aí, pelo método da tabelinha, a ideia é que não se tenha relação sexual lá 3 dias antes, 3 a 4 dias antes, né? E 3 dias ou 4 dias depois da ovulação. Então tá marcadinho ali. E aí na letra C, se a ovulação de uma mulher ocorrer todos os meses, entre o 14º e o 16º dia. Então veja que daí já não é mais somente no 14º dia. E ela tiver uma relação sexual no 19º dia. Então, imagine lá. Ela, se acontecer aqui, ó, e ela tiver a relação sexual aqui, ela corre o risco de engravidar? Sim, né? Se a ovulação acontecer no 16º dia, ela deveria ter esperado até o 20º dia para ter a relação. Se for seguir esse método aqui, tá, gente? Lembrando que o espermatozoide fica dentro do organismo da mulher lá por, em média, 72 horas, tá? Questão 26, lá na página 15, então é para marcar nos dois sistemas a deferentectomia e a ligadura tubar. Então, no sistema genital masculino, nessas regiões, né, que são os ductos deferentes, e no sistema genital feminino, nessas regiões, que são as tubas uterinas. Questão 27. Quais dos métodos contraceptivos a seguir desempenham a mesma função? Você já observou lá que a camisinha e o diafragma são métodos de barreira, né? Então, tem a mesma função. Questão 28, está falando aí de algumas doenças e está pedindo para identificar quais são sexualmente transmissíveis. Então, dessas ali, as que a gente falou, né? Blenorragia lá, ou gonorreia, a sífilis e a tricomoníase, que a gente não comentou, mas é causada por um protozoário lá, que é o Trichomonas vaginalis, então também é sexualmente transmissível. A 29, lá no finalzinho da página 15, é para relacionar, então, o agente causador com a infecção, tá? Então, o vírus herpes, está relacionado lá à herpes genital, o papilomavírus, então, relacionado ao condiloma, acuminado, a Neisseria gonorreia, está relacionado lá à blenorragia ou gonorreia, o treponema, então está relacionado lá à sífilis, e o vírus HIV relacionado à AIDS. Questão 30, está falando aí com relação a HIV, a questão 30 está lá na página 16, estamos finalizando. Alternativa A, segundo o quadro existem 36,9 milhões de pessoas vivendo com HIV, qual a diferença entre as pessoas que vivem com HIV e aquelas que têm AIDS? Então, a gente já comentou que HIV é ter o vírus, né, sem sintomas, e AIDS é quando a doença se manifesta. Letra B, considerando as vias de transmissão do vírus HIV, quais são as principais causas de infecção entre as crianças de até 5 anos? Então, a gente está falando de criança de até 5 anos, óbvio que não é relação sexual, então a gente pode ser lá pelo leite materno, ou pela transmissão direta lá, ainda quando está no útero da mãe. Letra C é para marcar verdadeiro ou falso, então na sequência ali, os 21,7 milhões de portadores de HIV com acesso ao tratamento podem diminuir a carga viral em seus organismos por meio de medicamentos específicos, né, verdadeiro. Os 36,9 milhões de pessoas que vivem com HIV certamente morrerão de AIDS, falso. Próximo, 18 milhões de novas infecções em 2017 no mundo devem-se principalmente à transmissão pela saliva e pelo suor. Nada a ver.
Última, uma pessoa corre o risco de se infectar com o vírus HIV se tiver relações sexuais sem camisinha, usar seringas ou agulhas contaminadas, tiver contato com fluidos corporais infectados, como sangue, sêmen, fluido vaginal e leite materno. Correto, né, gente? E por último, ali tem um gráfico falando das antigamente consideradas DSTs, né? E aí está pedindo para analisar o gráfico com relação às possíveis formas de contágio das DSTs apresentadas. Utilizava esse termo ainda DSTs, e você deve ter marcado a letra B, que é a gonorreia, com frequência maior em relação a sífilis, HPV e herpes genital, é causada por uma bactéria cujo doente pode ser tratado com o uso de antibióticos. Beleza? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham acertado a maioria das questões, ou todas elas. E na próxima aula a gente vai revisar esses conteúdos e vai ter formulário, beleza? Conto com vocês, então, para tirar as dúvidas e estudar mais a respeito desses conteúdos, beleza? Beijos e até a próxima!